Bom dia a todos, os colegas que estão aqui. Gostaria de pedir, Rodrigo, então, para iniciar fazendo uma breve apresentação, em seguida eu lhe passo a palavra, pode ser? Pode, lógico. Ok. Bom, então, hoje, sábado, dia 25 de junho de 2022, estamos iniciando a nossa atividade pelo Fórum do Campo Lacaniano de Blumenau em Formação, com o nosso convidado. Meu nome é Nádia Staruca, estou aqui na coordenação do Fórum de Blumenau em Formação. Gostaria, então, de fazer uma breve apresentação do Rodrigo. O Rodrigo Pinto Pacheco, ele é psicólogo clínico, graduado pela PUC de São Paulo em 2004, mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP em 2009, psicanalista membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano do Brasil, coordenador da rede de pesquisa Psicanálise e Saúde Pública do Fórum de São Paulo, diretor administrativo da Associação Sabiá, o CIP, pesquisador de temas como psicanálise, saúde pública e coletiva, saúde mental, modelo psicossocial, apoio matricial, atenção primária à saúde e atenção básica, estratégia de saúde da família, infância, epistemologia, papéis e estruturas sociais. Também dei uma espiadinha sobre a coordenação com relação ao trabalho realizado junto aos cartéis, ao cartel, né, na coordenação. Quero realmente agradecer pela tua disponibilidade com o nosso Fórum Informação. Rodrigo, muito obrigada. Estamos aqui todos ansiosos, nem todos os colegas puderam estar nesse momento presente, mas pediram que fazem questão de ter aí acesso à tua transmissão através da gravação, e passo a palavra a você, então, o que precisar, nós estamos aqui à disposição, por favor. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Nádia. Bom dia a todos. Bom, eu vou só falar umas coisinhas, mostrar em relação a essa apresentação. Na Sabiá, né, eu fui durante muito tempo, é uma associação sem fins lucrativos, que eu fui diretor, construí projetos durante muitos anos lá, mas hoje eu não estou mais lá. Mas acho que diz respeito sobre esses dois lugares, né, que você falou, que eu estou no fórum, porque eu trabalhava com projetos muito vinculados à área da educação e à área da saúde, né? E de alguma maneira isso se desdobrou atualmente exatamente nas duas coordenações que eu estou em duas redes de pesquisa no Fórum São Paulo, uma é Psicanálise e Saúde Pública, junto com o Raul e com a Maria Lívia Tourinho, e a outra é Psicanálise, Educação e Cultura, junto com a Silvana Pessoa, né? São dois lugares muito importantes aí para mim e dentro da minha formação e dentro das atividades que eu desenvolvo aí dentro do campo lacaniano. Vou aproveitar também, Nádia, porque isso tem a ver talvez com o que eu queira trazer para vocês, né? E talvez com o que eu quero perguntar também para vocês no final da minha fala. Vou deixar uma perguntinha, pelo menos uma aí também. Maravilha. Vou querer ouvir vocês também um pouco. A partir de... Eu fui coordenador da comissão de cartéis na gestão passada, no Fórum São Paulo, 2019 e 2020. Eu fazia parte da comissão de gestão do Fórum São Paulo, junto com a Silvana, que era diretora, com o Leonardo, que era secretário, com o Ivan Ramos, que era coordenador das formações clínicas, e com a Lola e depois a Carla, que era tesoureira. E eu tive o privilégio, digo que é um privilégio, né? Acho que isso é legal, porque como também o Fórum de Blumenau é um fórum de informação, né, Nádia? Isso tem tudo a ver com o que eu quero trazer para vocês hoje, com o nosso tema aí da formação do analista e do cartel, porque vai ser inevitável a gente falar de escola e fóruns, eu diria, como falar disso, sem falar da questão da escola, né? Essa nossa escola de psicanálise, que tem uma herança da concepção de escola do Lacan. Vamos ver o percurso, como é que o Lacan chega nessa ideia, e aí o cartel dentro disso. O Lacan faz as críticas dele lá às instituições psicanalíticas, como estavam acontecendo até então, mas eu diria que nós, fóruns do campo lacaniano, escola de psicanálise dos fóruns do campo lacaniano, são duas, não é a mesma coisa exatamente, né, para quem está chegando aí,
fórum e escola, mas eles estão diretamente relacionados. Tem uma invenção nova já a partir da própria noção de escola do Lacan, né? Trazer os fóruns nessa articulação com a noção de escola é uma invenção de um pessoal que estava lá numa escola, de uma determinada escola de psicanálise, vou falar sobre isso, e de repente também se fica descontente com o que está acontecendo lá e monta uma nova ideia de escola vinculada aos fóruns, né? Estou falando isso porque dentro do Fórum São Paulo, quando eu participei aí como coordenador da comissão de cartéis, aqui a gente a comissão eu tive o privilégio, bom, falar primeiro, é isso que eu estava falando, o Fórum São Paulo, então, Fórum São Paulo, escola de psicanálise, que atravessa, eu diria, todos os fóruns, né? Os fóruns se orientam para a escola, a gente vai falar um pouquinho disso depois, só para fazer uma introdução aqui da minha apresentação. Eu tive o privilégio de ser o primeiro coordenador da comissão de cartéis que compôs a comissão de gestão, né? Depois nós vamos falar sobre isso, Nádia, mas assim, até então a comissão de gestão do Fórum São Paulo era feita pelo diretor, secretário, tesoureiro e coordenador das formações clínicas. Essas pessoas eram eleitas em assembleia e depois de eleitas, funções, não é por função, não é por chapa, é por função, a eleição, dentro dos membros, com voto dos membros do Fórum São Paulo, e depois que essa comissão de gestão era eleita, ia lá e convidava pessoas para exercer algumas funções dentro do fórum. Dentre elas, o coordenador da comissão de cartéis, que chamava mais 3 pessoas para trabalhar junto dele. De repente, a gente mudou algo no estatuto e eu então fui eleito dentro da primeira eleição após essa mudança no estatuto que o coordenador da comissão de cartéis não seria mais uma pessoa convidada pela comissão eleita de gestão, mas seria também alguém eleito e iria compor a comissão de gestão. Eu diria que isso é fundamental no que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje, né? Por isso que eu estou aproveitando a apresentação para começar por aí, porque trazer o cartel, esse órgão de escola, como a gente vai ver, mas como o coordenador da comissão de cartéis dentro da comissão de gestão de um fórum, eu diria que hoje, depois de basicamente 4 anos já com coordenador de comissão, porque agora quem está exercendo essa função é uma outra pessoa, mas a gente já tem uma boa avaliação, né, depois de 4 anos, basicamente, 3 anos e meio, dessa mudança de trazer o coordenador da comissão de cartel, para dentro da comissão de gestão do fórum, né? Então, isso eu diria que é super importante e, então, vou aproveitar essa apresentação que a Nádia fez para já aquecer essa nossa discussão, articulando a questão do cartel aos fóruns, né? E acho que vocês, enquanto fórum de formação, é muito legal ir pensando, vamos falar sobre isso, depois eu vou querer ouvir aí qualquer momento de vocês também sobre isso. E tem outras perguntas, só para então finalizar minha apresentação e entrar no que eu tenho para dizer aqui para vocês, minha apresentação pessoal. Atualmente, né, depois que eu saí da comissão de gestão do Fórum São Paulo, eu exerço 2 funções na nossa escola atualmente, quer dizer, uma enquanto delegado do Fórum São Paulo e da Internacional da IF, que é o representante, né, representante do que este fórum especificamente está pensando sobre algumas questões cruciais, fundamentais para a nossa escola e para a nossa Internacional dos Fóruns. Então, eu e mais 7 colegas do Fórum São Paulo vamos representar o Fórum São Paulo na Internacional da IF, né? Porque terça-feira eu estou pegando meu voo para Buenos Aires, a gente tem nosso encontro internacional dos fóruns do Campo Lacaniano, nosso encontro de escola, que são 2 encontros juntos, mais separados de novo, né? Dia 30 é o encontro de escola, dia 1 e 2 é o encontro dos fóruns, e dia 3 é a Assembleia. E aí eu vou como representante, como delegado, né? Tudo isso está na nossa carta da IF, da Internacional dos Fóruns. Depois, quem tiver interesse, vai lá dar uma fuçada nessa carta que diz um pouco os princípios e diretrizes do nosso fórum e como isso se articula, de alguma forma, à escola. E a outra função que eu exerço junto com a Vera Polo, do Rio de Janeiro, é dentro do LIP, né, a sigla para o Laboratório Internacional da Política da Psicanálise, né? Nós somos 2 representantes da Zona Linguística Brasil na Internacional dos Fóruns.
né? E aí, essa noção de política que tem tudo a ver com o que eu tenho para falar para vocês hoje também, né? Política da psicanálise, política de escola. O que é uma política para a escola? O Lacan vai falar de política enquanto direção de uma análise, mas o que isso tem a ver com política da escola? Como é que a política da psicanálise para o Lacan, que orienta um tratamento, a direção de um tratamento, também orienta a formação do analista numa escola, né? E eu tenho uma pergunta no final, já enquanto representante do LIP, que também lá no Encontro Internacional, eu e a Vera, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, junto com outros colegas aí daí, porque tem, né, 2 representantes para cada zona linguística, né? Nossa escola é uma escola uma internacional dos fóruns, que escolhe ser internacional desde o início. No início, na formação, teve gente que não quis que fosse internacional aqui no Brasil. Saiu, voltou, teve gente que saiu e não voltou mais, ou nem entrou, né? Mas isso, eu diria que esse internacional não é pouca coisa. E nós vamos falar sobre isso também a partir da noção de escola e de fora. Mas, bom, colocado isso, vou aqui para a minha... Isso é só o começo? Isso é só a introdução? Olha, que maravilha! Eu aproveitei, Nádia, a minha apresentação e talvez as funções que eu estou exercendo atualmente, que eu exerci, né, já que você falou da coordenação de cartéis, não estou mais nessa função, mas estava até 2019 e 2020, e acho que ela já aproveitei porque tem, né, já estou puxando a conversa já para um lugar específico. Te agradeço porque é uma experiência muito, muito rica, mas você sabe, Rodrigo, que eu nunca tinha, da importância da maneira como você está colocando, né? Estamos só iniciando, mas já quero agradecer que eu nunca tinha ouvido. Veja bem, nós estamos inseridos aqui, né, numa escola, e fundamental que a gente, porque você está colocando aqui toda uma trajetória, isso não é algo que a gente fala, o que todo mundo já entra com a coisa ali como que todo mundo já sabe, e a gente sabe que não é assim, né? E nem todas as pessoas vão lá ler, porque a gente precisa se apropriar, saber o membro do quê? Eu sou membro do quê? Um membro tem uma razão dessa palavra, né? Vamos pensar o que é ser membro, o que é, né, membro do quê, né? Então, vou dizer assim que essa transmissão hoje, em especial, esse tema, é uma riqueza assim muito grande, uma experiência que eu estou assim muito feliz de poder compartilhar e viver isso com os pares. É fundamental até para esse processo de consolidação, né, que nós estamos enquanto um fórum em formação, para primeiro, né, nesse processo de se constituir e consolidar essa constituição, né, enfim, né, e de poder realizar esse trabalho, porque ser membro é trabalho, né, é trabalhar, quer dizer, e assim, fico bastante contente, inclusive, dessa tua referência com relação à política, para sair, né, do senso comum e falar do que isso tem a ver com a escola, com a direção do tratamento, quer dizer, vamos falar sobre isso, não é? Vamos falar aqui estamos, o que Lacan falava, né, o que a escola propõe, dizer do que esse trabalho diz para nós, né, do que isso também vem de encontro ao nosso desejo, ao nosso compromisso com a psicanálise, eu diria, para além até de tudo isso, em primeiro lugar, com a psicanálise, né? Por favor, quero te ouvir. Muito legal, Nádia. Vou aproveitar essa tua fala aí, né? Que assim, vocês vão ver, né? No final eu vou falar, acho que talvez pelo menos algumas pessoas já tenham ouvido falar aqui, né? Dessa noção de ato, para o Lacan, né? De ato psicanalítico, né? Lá no seminário 15, ele vai trazer uma noção de ato psicanalítico. Inclusive, esse ato do final de uma análise, porque o Lacan é esse cara que... O Lacan é esse cara que ele vai pensar o final, que uma análise tem um final. Então, que se uma análise tem, né, esse texto do Freud, análise terminável e interminável, o Lacan vai falar que tem, a análise chega no seu fim, e que a noção de ato é isso que é o que se dá no final de uma análise e, de alguma maneira, inaugura uma nova posição do sujeito. Sim. Né? Esse sujeito que se forma, né, psicanalista na sua análise, de alguma forma. Gostei, né? Desse... Se forma, eu estou botando entre aspas, porque tem uma outra vertente da formação do analista,
que é infinita, eu diria. Essa, assim, né? Análise finita ou infinita. Uma análise é finita para o Lacan. Agora, tem uma outra vertente da formação que eu diria que é, para o Lacan e para nós, do campo lacaniano, a inserção do analista numa escola, no laço com seus pares, que essa é uma formação infinita. Sim. Né? Então, tem essas vertentes. Vamos falar disso logo de sair daqui. Mas eu diria que tem, quando algumas pessoas num local se juntam e resolvem com um ato, assim como o Lacan quando ele funda a escola dele, vamos falar disso aqui. Vamos formar um fórum? E todo o trabalho, que é uma trabalheira essa história de formar um fórum, não é sem colocar o corpo, o trabalho, essa noção de trabalho, nós vamos falar sobre ela aqui hoje. Não é sem a noção de um ato, né? Tem um ato aí de pessoas que se enlaçam e formar um fórum. O fórum tem 2 anos, né? Em formação, o CRIF acompanhando, né? A representante do CRIF na nossa zona linguística, acompanhando os fóruns em formação, Andréa Fernandes, atualmente ocupando essa função. Na última gestão, Glaucia Nage, na outra, na Laura Prates, né? Então, não é sem bastante trabalho este ato de querer tocar um fórum, de fundar um fórum, como vocês estão fazendo em Blumenau, né? Então, isso... E tem tudo a ver com a noção de política e de política da psicanálise, e o que a gente trabalha no laboratório também é isso, né? Como é que a política da psicanálise se articula à política na polis? Sim. Né? Porque eu diria assim, isso eu não vou desdobrar aqui, então já vou falar agora. A noção de discurso do Lacan tem a ver com a noção de política. Eu diria assim, a cada discurso, o discurso como laço social, como vai falar o Lacan, uma política diferente. O discurso do analista tem sua política específica. Agora, e os outros discursos? Quais as políticas em jogo? Como é que a política do analista e seu discurso dialogam na polis, atravessam e se deixam atravessar por outros discursos, ou seja, por outras políticas na polis? Né? Eu diria que o fórum ele é esse braço ou esse pé da escola que já entra na polis de uma outra forma. A escola tem um lugar mais reservado, eu diria preservado. Os fóruns entraram exatamente para, talvez, articular, amarrar o atravessamento de outros discursos nessa história, na minha opinião. Vamos falar disso mais no finalzinho. Mas então eu vou começar aqui já, o que eu escrevi, o que eu montei aqui para o nosso encontro. Pessoal, tudo que tiver de dúvida aí, isso é importante saber, tá? Porque isso aí tem tudo a ver com a noção de cartel que nós vamos ver. Porque, assim, é muito comum as pessoas chegarem numa formação no esquema aulinha, né? No esquema aula. O professor e o aluno. O analista, aliás, assim que funciona o inconsciente, né? O analista e o analisante. Essa noção de grande outro do Lacan. Não é que ele escreve com A maiúsculo, porque em francês outro começa com A, né? Mas O maiúsculo, grande outro. Porque o inconsciente coloca o outro, o grande outro, enquanto um lugar, e aí pessoas que encarnam esse lugar para o sujeito, mas no lugar de hierarquia, num lugar hierárquico, né? O sujeito é objeto do outro para o inconsciente também, mas também é sujeito. Então, assim, quem está entrando num fórum, seja para ser membro ou só como participante das formações clínicas, tem uma proposta que um fórum vai fazer que é deslocar a relação de saber. E o cartel é fundamental nisso, dentro da formação do analista, dentre outros processos, né? Entre outros dispositivos que nós vamos falar, que é o outro dispositivo, é o passe. Vamos lá, então. Vou começar pela noção de formação do analista, já que está aí no título pelo qual eu fui convidado. Formação. O Freud já vai colocar uma noção lá atrás, né, de formação do psicanalista. Acho que, não sei se todo mundo já ouviu aqui, mas o que ele vai falar lá do tripé, o tripé da formação do analista. Já ouviram? Os estudos, a teoria, né, ou o que na época do Freud, não só o estudo do que ele estava escrevendo, mas ele estava lá incentivando, na nossa escola também, né, as pessoas a produzirem. Fênix, vamos fazer o congresso lá em Viena, vamos fazer o congresso lá em Salzburgo, vamos fazer o congresso lá em Budapeste, assim como a gente tem nosso encontro em Buenos Aires, em Paris, em Roma, no Brasil. Pô, temos que fazer, porque as pessoas têm que produzir, escrever textos. Eu, Freud, deu pontapé aqui, mas quero ouvir vocês. Otto Rank, como é que é essa história de trauma de nascimento? O Otto Rank chegou lá no círculo psicanalítico nos anos 20, daí o Freud ficou, pô, o cara escreveu trauma do nascimento. Pô, o Freud mudou a teoria da angústia dele, né? Inibição, sintoma e angústia, em 1926, por causa desse texto do Otto Rank, dialogando.
Sim. O Jung vai lá... Ele já estava com os pares, né? Quer dizer, isso já se articulava entre pares. Já estava entre pares, e o Freud pensava, inclusive, em pessoa... O Ernest Jones, em Londres, né? O Abraham e o Eitingon em Berlim, né? Pensando as pessoas fundamentais. Ele pensava, né? Putz, isso aqui, ó, aqui no círculo psicanalítico daqui é você. Jung, em Zurich, é você. Daí o Jung, de repente, vai criticar a noção de libido do Freud quanto essencialmente sexual. Freud, pum, isso muda, ele tem que escrever textos para falar sobre isso. Né? Então, a formação tripé, o estudo teórico, do que o Freud tinha descoberto, o inconsciente, do que estava se produzindo ali, a supervisão, né, geralmente com um analista que está numa outra fase da formação, tem que ter transferência também na supervisão, né? Opa, essa pessoa pode, né, transmitir algo para mim, né? Vou levar a discussão do caso clínico, né? O analista em formação que está lá começando a atender, começa a receber paciente, mas opa, vai querer compartilhar, vai querer construir o caso clínico junto com outro analista que está geralmente num outro momento de formação. Tem escuta clínica, né? Essa supervisão, mais do que uma supervisão, é uma superaudição, porque ela também é guiada pela escuta analítica, mas uma escuta que tem um manejo diferente do que dentro de uma análise. E talvez o pé mais importante desse tripé de formação, a própria análise do analista, no mínimo três pés iguais. Eu acho que a análise do analista talvez é o mais fundamental, né? Esse é o mais, todos são muito importantes desses três pés, mas a análise do analista, sabe aquele tripé que tem dois pezinhos assim, mas tem um que ele fica mais assim, ele faz uma hipotenusa maior, assim. Eu diria que esse tripé, né? Esse é o pé da própria análise. Aí é uma concepção minha, nem sei se vou concordar. Com relação a isso, né, falando aqui da minha experiência, eu acredito que a teoria, né, fundamental, a teoria, a supervisão, né, o tripé é inquestionável, mas quando a gente fala da análise, né, quer dizer, a gente está falando da experiência do inconsciente, né, da própria experiência, né, quer dizer, como pensar uma formação de analista sem formação de inconsciente, vamos colocar assim, né, então, quer dizer, como que vai se produzir, aí já estou lançando também, não para afirmar nada aqui, né, mas enfim, como que se produziria um analista, né, sem uma análise, né? Isso, eu diria, nós vamos falar disso um pouco no final, né? Eu sei que eu fui chamado aqui para falar da formação do analista e o cartel, mas inevitável, porque depois de 3 anos que o Lacan fala do cartel, ele vai trazer o passe como outro dispositivo que faz escola. E aí, a questão da análise do analista está colocada, o que está colocado essencialmente no passe é a análise dos analistas em formação numa escola. É isso que está colocado no passe. Né? E quando fala tripé, nós estamos falando tripé, né? Quer dizer, tem uma razão de ser tripé. Pois né? Né? Tripé. Essa história de 3 aí para psicanálise não é pouca coisa, né? Esse númerozinho. Depois vem o 4 no Novo Romeu, vem o número 4, mas eu diria que o 3, a psicanálise, ela começa com o 3, né? Sim. Não tem psicanálise sem o número 3. É verdade. Vamos lá. Então, formação do analista, tripé, né? E a própria análise, o estudo e a supervisão. A noção de formação for bem clássica freudiana. E a constituição das sociedades e da associação, né? Composta por sociedades lá na época do Freud, né? Então, ele tem a Sociedade de Viena, Sociedade Psicanalítica de Zurique, Sociedade Psicanalítica da França depois, Sociedade Psicanalítica de Budapeste, Sociedade Psicanalista de Londres, Psicanalítica de Londres, de Berlim. Todas elas juntas formam a Associação Internacional de Psicanálise, a tal da IPA, né? Isso. Em inglês, né? International Psychoanalysis Association. Só que o que acontece? O Lacan é um cara que ele não vem... A formação inicial dele, bom, psiquiatra, estava lá clinicando, né? Começa estudando as psicoses. Quem não conhece, tem a tese de doutorado dele sobre o caso Aimé. Uma tese muito legal, uma tese sobre um caso de paranoia. Lacan ainda estava no comecinho do contato dele ali com a psicanálise. Nem sei se ali já tinha começado, é de 32, né? Ele tem os textos dele ali dos anos 30, que eles são... O Lacan ele tem uma formação inicialmente muito mais... formação dele enquanto médico, psiquiatra, mas ele tem uma formação, ele vai estudar com um cara que chama Kojève lá na França,
que era um dos maiores hegelianos que tinha na Europa na época. Então, Lacan tem uma formação hegeliana inicialmente, né? A história da dialética do reconhecimento do senhor e do escravo, né? Isso que a gente está falando do grande outro, a posição de objeto, né? Só existe senhor porque o escravo coloca o senhor nessa posição e vice-versa, ok? Só está lá porque os súditos colocam ele lá. O dia que teve Revolução Francesa e quiseram decapitar o rei, não tinha mais rei, né? E botaram um outro lá. E talvez o dia que decidirem que o povo não tem mais presidente, porque o presidente está falando, né? Como acontece em alguns lugares, a gente sabe, né? Bom, o Lacan começa a se incomodar com depois que o Freud morre, a IPA fica, quem começa a tocar muito a IPA é a Ana Freud, filha do Freud, e o Lacan começa a se incomodar como as coisas começam a acontecer dentro da instituição. O Lacan já chega com o Freud morto, né? O Freud morre em 39, então, quando o Lacan se aproxima da psicanálise, da sua formação, e chega na IPA, o Freud já não era mais vivo. Tenho quase certeza isso, né? Mas, bom, ele começa a pegar, ele já pega a IPA, a associação, a formação do analista a partir de um certo contexto. E a principal e primeira crítica que ele faz à formação do analista naquela época é a noção de análise didática. Né? Como é que funciona isso, pessoal, para quem não sabe? Análise didática, a gente tem aqui a Sociedade Brasileira de Psicanálise, olha lá, a gente tem ainda a IPA existe ainda, né? E aqui a gente tem a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem várias, né? Em vários lugares. Lá, você tem uma lista de analistas de datas. E se você quer se formar enquanto analista, e não só fazer a tua análise, você precisa fazer análise com alguém que esteja nessa lista. Se você quiser fazer uma supervisão para se formar analista, também você vai ter que fazer supervisão com alguém que esteja numa lista específica ali. O Lacan se incomoda muito com isso. Outra coisa que ele se incomoda. Depois de um certo tempo, o Lacan começa, lá nos anos 50, ele começa a dar os seminários dele, né? Ele já escreveu muita coisa importante nos anos 40, enquanto psicanalista, mas nos anos 50 ele inaugura, no início, os seminários dele, que eram orais. Diferente dos escritos, que são escritos, ele mesmo escreve, textos mais condensados, difíceis. Os seminários foram transcritos, né? Era ele falando. Ele não escreveu exatamente aquilo. Tinha analisante dele que começou a frequentar o seminário dele. Então, o pessoal lá já se incomodou porque ele estava criticando, descendo a linha dentro da análise didática. E descendo a linha sem sair da IPA. Assim, eu não concordo com isso, eu saio fora e começo a meter pau de fora. Né? Começou a meter pau de dentro também. Ele também ele achava que aquele queria um reconhecimento ali, queria estar lá, achava que era ali o lugar de formação dele, apesar de todas as críticas, sei lá. Não quis sair naquele momento, isso é fato. Mas da galera começou a falar, olha, Lacan, tem analisante teu frequentando o teu seminário, como é que é isso aí? Porque começou a se ter um monte de regras que determinavam o que seria uma análise e formação do analista. Aí começou a criar cada vez mais regras, principalmente após a morte do Freud. Começou a se discutir, inclusive, as cores que deveria ter na parede, coisa desse tipo. Tem alguns anais aí de discussão. Tem que ser coisa mais neutra, o analista não pode botar muito... Pô, meu consultório aqui, isso é impressionante aqui, assim, né? Eu tenho um monte de miniatura aqui, assim. Por que eu estou aproveitando para falar isso? Aí começa a criar um monte de regra. Sessão tem que ter 3/4 de hora. O analista não pode encontrar muito o seu paciente em outros espaços. Criticam o Lacan aí. O Lacan vai falar assim, regra, só tem uma regra. Calma aí, temos que enxugar isso. O Lacan é um cara que ele quer reduzir as coisas. Ele quer reduzir ao essencial, ao que importa. Inclusive a transmissão, os matemas. É para tentar reduzir os equívocos da linguagem. Então, ele tenta reduzir para matema, mitema, os mitemas do Lévi-Strauss, os fonemas. A palavra ele quer reduzir. Cadê a imagem acústica, o significante, o fonema? Lá que é um cara interessado nessas reduções daquilo que interessa. Né? Ele vai falar a mesma coisa. Regra, pessoal, calma aí, desculpe a palavra, pare de cagar regra. Né? Regra só existe uma. A regra fundamental da psicanálise. Associação livre. O resto, cada analista vai ter que se virar. Vai ter que se virar. Vai ter que matar no peito aí o que é essa de querer
tocar sua formação, a formação enquanto analista. Regra fundamental, do lado do analisante, associação livre, do lado do analista, atenção flutuante. Né? Ou seja, como ouvir a associação livre? Freud está dando uma indicação ali de como escutar, quando ele fala da atenção flutuante. Aliás, eu acho esse um conceito menosprezado por nós lacanianos, por nós psicanalistas, de uma maneira geral. A gente fala pouco em atenção flutuante. O que o Freud quer dizer com isso? Verdade. Eu deixaria aí para vocês. Bom, a história da transferência. O que o Lacan vai falar... Bom, vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Bom, vou falar aqui agora. Porque o que ele vai falar? O didata não é a IPA que diz você tem que escolher esse analista de data. Eu conheço um colega que faz sociedade. Ele queria fazer análise, ele estava fazendo análise com uma pessoa. E quando ele entrou, ele quis fazer formação lá, ele não quis. Só que essa pessoa não era uma analista de data. Acho que nem estava na sociedade, se eu não me engano. E ele falou, como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que sair da minha análise para fazer análise com uma dessas... Tem até uma pessoa que eu gosto ali, que está na lista. Mas e aí? Eu vou ter que romper minha análise aqui? Né? Quem diz, o Lacan vai dizer... O Lacan, ele também é legal, isso é legal do Lacan. Ele prefere, ao invés de pegar alguns significantes e jogar para fora, ele prefere desconstruir de dentro. Né? Então, é interessante como ele não vai largar a mão. Ele fala assim, como assim análise didática? Ele vai falar, toda análise deveria ser didática. Toda análise deveria ser didática. Ela deveria ensinar algo. Algo da política e da ética da psicanálise. E quem vai dizer se esse analista ele reverte a relação IPista da IPA entre a autorização e o psicanalista? O analisante que autoriza o seu analista como didata na transferência, seja ele quem for. A transferência que autoriza um analista enquanto didata para o seu analisante, e não uma lista a priori. Ele vai falar que ele vai criticar uma certa habilitação patenteada, conferida ao analista, assim como o consentimento daquele que a recebeu. Então, ele vai falar que o analista de data numa lista ali é uma habilitação patenteada. E esse recebe um consentimento e se autoriza a partir de um outro. O Lacan vai falar que a transferência traz um analista escolhido pelo analisante, vai tirar uma habilitação patenteada e vai trazer uma habilitação de fato. Então, Lacan inverte essa relação a partir da transferência de quem será o didata. Mas depois, esse analista, que foi autorizado pelo analisante, que o escolheu enquanto analista na transferência, esse analista vai ter que se virar com isso. Porque, às vezes, ele é colocado, né? Não sei vocês, mas eu que dou supervisão, ou a gente atende analistas em formação, vira e mexe, aparece alguém que começa a receber encaminhamento, porque está lá na rede social, e transmite algo na rede social, forma grupos de discussão, tal. Mas na hora que vai receber essa pessoa no consultório, a pessoa só está começando a análise dela. E a pessoa chega desesperada e angustiada aqui. Porque aí uma coisa é a pessoa te colocar nesse lugar. Agora, e a resposta do analista, né? Frente a isso, frente a essa demanda, frente a essa autorização, como é que é esse se autorizar? E aí o bicho pega, né? Então, essa primeira só história, autorizou, então eu me autorizo por mim mesmo. Vamos pegar essa frase do Lacan, daqui a pouco eu vou falar dela. Agora, o que você vai fazer com ela? Não é simples. Se o analista não estiver tocando a sua formação, e mesmo no início da sua formação, né, é muito mais difícil a gente receber alguém, né? Não sei vocês, eu lembro, no início da minha formação, né, atender era fácil, né? Receber paciente angustiado, quando eu ficava angustiado com temas que eu estava trabalhando na minha análise, né? Isso tinha reflexos, era na hora, assim, né? Tava uma semana pior ali, putz, não conseguia escutar o sujeito. De repente, aquele analisante que estava lá transferenciado, eu faço uma intervenção, inverte a transferência, pum, cara vaza. Bom, vamos lá, continuando. Tem uma hora que fica insustentável essas críticas que o Lacan começa a fazer de dentro, o pessoal fala, Lacan, bicho,
Sabe igual o colégio, convidado, eu tive amigo na escola que tomava suspensão lá, mas nunca fui convidado a me retirar de uma escola. Eu tive amigo que foi, mais de um amigo. Ô, não é assim, sai para fora, você não entra mais aqui, mas e aí, cara? Vamos chamar, não dá mais para você ficar aqui, né? Desse jeito não dá, né? O Lacan foi meio assim lá na IPA, tipo, foi convidado a se retirar. E aí ele pula fora. Em 64, ele ia dar um seminário dele, que era os nomes do pai, né? Ele pluraliza essa história de nome do pai, que ele trabalha lá. Ele dá se eu não me engano, ele dá um encontro lá do seminário, na sequência, a excomunhão dele da IPA, tocam ele para fora desse jeito aí, e aí ele muda o seminário dele. Né? Ele transforma no famoso seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Ele vai trazer repetição, transferência, inconsciente e pulsão. Porque já que ele está fundando uma nova escola, ele fala, calma aí, eu vou dar um seminário novo e vou trazer o que eu entendo como fundamento da psicanálise, que é diferente do que a IPA entende. Esses 4 conceitos fundamentais. Coincide esse seminário 11 com um texto dele que está nos outros escritos, que é ato de fundação, ou ata de fundação. Porque em francês equivoca o termo ato, olha lá, ato, que a gente estava falando no começo, e ata, sim. Essa ata que funda uma escola. Sim. Funda uma instituição. Ao longo do seu ensino, o termo transmissão vai substituindo o de formação. Sim. Essa noção de formação do analista, a gente ainda mantém esse termo, mas eu diria que no ensino do Lacan, principalmente com o decorrer dele, a noção de transmissão vai substituindo formação. Formação é o que transmite. Às vezes, uma fala muito específica, às vezes um silêncio pode transmitir mais do que muito blá, blá, blá. Seja numa análise, seja numa escola de psicanálise. Então, a noção de transmissão, então, isso aqui é fundamental no que eu tenho para trazer para vocês hoje. Essa virada ou a noção de transmissão fagocitando a noção de formação do analista para o Lacan. Não dá mais para falar de formação do analista sem a noção de transmissão. Sim. Essa formação vai virando até uma deformação, aproveitando o livro da nossa colega Dominique Fingerman. Né? Ela tem um livro que é a deformação do psicanalista. A formação que é uma deformação. O analista se deforma na sua análise. O eu do analista se deforma numa análise. Uma análise vai da retificação subjetiva, né, da entrada em análise, depois das entrevistas preliminares, do tratamento de ensaio lá proposto pelo Freud, a entrada do sujeito no discurso histérico, o que o Lacan chama de retificação subjetiva. Então, uma implicação do sujeito retificou, entrou em análise, né, o tal do convite para o divã que o analista faz para o seu analisante naquele momento, enquanto uma aposta. Tem um ato do analista, tem um ato do analisante ali também, né, nesse giro discursivo, na entrada do discurso histérico. Uma análise vai da retificação subjetiva, que começa aí, até a destituição subjetiva. E até um passinho além. Depois da destituição, eu diria que tem um passinho além que o Lacan propõe. Porque o analisante, se ele sai da análise no momento da destituição subjetiva, quando se está vivendo isso, é muito angustiante. O Lacan propõe um finalzinho a mais ali, que é onde nasceria lá o tal do desejo do analista, a satisfação, a gente recolheria a satisfação do final de análise, para que o fim de uma análise não seja um final cínico, né? Não tenha uma saída cínica a partir da destituição subjetiva. O eu cai. As identificações caem, vão caindo numa análise. O sujeito é balançado lá, ali onde se achava representado por um significante. Rodrigo, São Paulino, Rodrigo, filho, Rodrigo, pai, Rodrigo, psicanalista. Vou te dizer que, né, são 4 significantes, por exemplo, que na minha análise eles foram balançados. Eu achei que eu me representava neles. Quer dizer, tentava me representar. Aliás, o Lacan vai trazer isso, a noção de sujeito dividido, oposta à noção de eu. O eu é esse que quer se fazer representar pelos significantes. Aliás, o nome próprio, Rodrigo, condensa um monte de coisa, né? Por que já escolheram? Eu nem estava aqui, já estavam falando do meu nome, né? Sim.
O nome próprio não é qualquer nome, não é qualquer significante para a psicanálise. Ele condensa. Tanto que no final de uma análise a gente recolhe nos testemunhos lá dos AEs no passe como que tem um efeito até sobre o nome próprio, né? As pessoas trazem um pouco isso, né? Algo do nome próprio cai, modifica também, né? As pessoas trazem isso. Mas só para trazer assim, sujeito dividido é o que está entre dois significantes, né? Essa noção de significante. Significante é o que representa o sujeito para um outro significante. O sujeito está no meio de dois significantes. Numa análise, ele vai deslocando os significantes. E o sujeito dividido está sempre no meio. E o analista, na sua interpretação, intervém sempre apontando para o sujeito. Interpretação por Lacan é esse apontamento para o sujeito dividido, que cai, né, que aparece entre os significantes. O eu, mas o eu resiste. O eu do analisante quer se fazer eu. Ele quer se fazer representar. O analista está lá numa política contrária do eu, na direção do tratamento. E aí eu volto para a questão da formação do analista, porque o Lacan vai fazer a crítica ao termo Bindung, que é um termo freudiano, que é o formar segundo uma imagem ideal. Você vê, né, pessoal, como a psicanálise em intenção, quando, não sei se vocês já ouviram isso, o Lacan vai falar psicanálise em extensão, psicanálise em intenção. A psicanálise em extensão tem a ver com a formação do psicanalista. Mas você vê que ela é uma extensão da intenção, da própria análise em si, né? Estou falando da análise em si, eu, sujeito dividido. Mas você vê como isso, a noção de formação do analista, ela vem a partir do como se dá uma análise, a partir da noção de inconsciente. Não dá para pensar a instituição analítica, a formação do psicanalista, sem como a gente pensa a análise, a direção do tratamento. Então, Lacan vai criticar essa formação do analista segundo uma imagem ideal. E o pessoal da IPA estava caminhando para isso. Tá? Inclusive, né, não sei se vocês já ouviram essa frase, por exemplo, né? O final de uma análise, ou uma análise, eles não têm exatamente uma noção de final, mas uma análise deveria caminhar para a identificação do analisante ao eu forte do analista. Os pós-freudianos vão falar isso dentro da IPA. O Lacan vai descer a lenha. Fala assim, não, isso é o início de uma análise, isso não é o final de uma análise. O início é pela transferência da análise. Mas, então, a identificação ao eu do analista, ou a um traço do analista, ao suposto eu do analista, está no início de uma análise. É o que vai fazer a transferência acontecer. No final de uma análise, é o contrário, está a queda da transferência. É o último fiozinho de uma análise, né? A queda da garantia do grande outro. O Lacan vai falar de identificação ao sintoma, com TH. Não é o sintoma, não é o mesmo sintoma da entrada de análise. É um outro sintoma que surge no final de uma análise, e um dos índices do final de uma análise é identificação ao sintoma. O sujeito se relaciona diferente com o sintoma dele no final de uma análise. Bom, caminhando mais um pouco. Então, essa crítica do Lacan em relação à formação segundo uma imagem ideal. Não tem uma imagem ideal de analista na formação numa instituição analítica. O que está em jogo, então, na formação do analista? Perguntaria eu para vocês, né? Então, o que o Lacan vai falar? Né? O que é? Estrito sensus, a gente pode dizer com Lacan que não há formação do analista. Só há formação do inconsciente. Seminário 5. Formações do inconsciente. Lapsos, sonhos, atos falhos, sintoma. Mas ele, de novo, ele não abandona o termo formação, ele prefere manter o termo formação do analista, mas vinculando a formação do inconsciente, vinculando ao inconsciente e suas formações. Então, ele não abre mão, mas formação do analista não dá para pensar, temos que partir da noção de formações do inconsciente para pensar a formação do analista. Lacan, se o Lacan era contra a formação da análise de data, a formação como a IPA estava pensando, ele também é contra o isolamento do analista. Então, instituição, já que a história das instituições psicanalísticas sempre é de dissolução, de brigas, as escolas se formam e desformam, se dissolvem, tem analista, né, eu conheço, inclusive fiz grupo, antes de entrar na escola, fiz grupo de estudo com um lacaniano, com um argentino, com uma pessoa que eu valorizo muito na minha formação, 5 anos de grupo, conheci Freud, depois da faculdade, bastante ali, mas é um cara que achava que depois a história do passe, a história de escola, o Lacan, ele não concordava, um lacaniano, conhece o ensino do Lacan a fundo. Estudou com Oscar Mazzotta na Argentina, que é um lacaniano, né?
Mas ele vai falar, não, ele é um cara que se isolou, começou a dar grupo de estudos, né? Não se isolou completamente, tem seus pares, mas acha que escola, instituição psicanalítica, não. O Lacan, eu diria que é contra isso, né? O Lacan é contra o isolamento, pelo menos, tudo bem, que não numa escola, mas ele é contra o isolamento dos analistas. E ele acha que a escola é um lugar, né, onde os analistas vão poder fazer o seu laço entre si, das suas formações. Aliás, isolamento, né? Depois da pandemia, para nós, né? Virou uma história, né? Mas é interessante como na nossa escola, né? O Zoom propiciou até como a gente, né? De repente, talvez eu não estivesse aqui hoje se não fosse a pandemia ou o Zoom, né? Ou esse rápido aparecimento aí da tecnologia. Os fóruns passaram a se conversar mais, né? Sim, vamos dizer que isso também é produto de um ato, não é? Porque a gente está falando do isolamento em ato, não é? Pois é, né, Nádia? Então, e como a gente se virou nessa história. Tem mais um tempinho aí? Por favor, sim. Vamos lá. Tem coisas essenciais ainda que eu tenho para falar. Eu estou me alongando aqui um pouquinho. Não se preocupe com o tempo. Estamos te ouvindo e estou surpresa, inclusive, que já passou o tempo que já passou. Nossa, mas pode ficar à vontade. Estamos aqui para ti. Vamos lá, então, Nádia. Vocês podem me interromper, viu? Fique à vontade, como a Nádia está fazendo aqui, que é assim que eu gosto de trabalhar também. Mas não há, né? Então, assim, ele vai propor um laço para os analistas na escola. Vamos ver com essa história de escola para a gente chegar no cartel. Mas não um laço fundamentado no laço que o Freud explicita no Psicologia das Massas. Né? O que o Freud escreve na Psicologia das Massas, a relação, né, o que formam as massas, ele vai pegar o exército, as massas religiosas, o fascismo, né? O que acontece? Que um dos 5 textos sociais do Freud, né, considerado os textos sociais, né, o Freud, essa extensão do inconsciente, o inconsciente é social, é coletivo, não o coletivo do Jung, né, para nós lacanianos, mas o eu e o outro é uma coisa meio misturada, né? Não é essa topologia, a banda de médios, essas figuras topológicas que o Lacan vai atrás, porque o dentro e o fora, né, o eu e o outro, para o sujeito do inconsciente é misturado, né? E os fenômenos de massa explicitam isso para o Lacan. Então, ele está muito atento ao que o Freud escreveu no Psicologia das Massas, às formações de grupos, aos fenômenos de grupo, e vai se utilizar disso para montar uma escola que esteja atenta a isso, a essas questões. Então, um laço fundamentado no que ele vai chamar de uma lógica coletiva, e não numa psicologia das massas. Então, como é que esses espaços disparatados, né, já que esses analistas que estão lá nas suas análises, ou terminando suas análises, ou suas análises terminadas, e como não se angustiar, né, no final de uma análise, eu diria que assim, a gente saca a nossa solitude no mundo, né, esse encontro com o real que não tem mais volta. Agora, o que eu faço com essa solitude? Né? O Lacan vai propor, não se isole. Né? Aliás, essa é uma questão. O que é o amor que nasce no final de uma análise, a relação do sujeito com o amor? Né? O Lacan vai dizer que o amor é transformado com uma análise. A relação esse amor ideal, o amor ele é colocado num outro lugar, um novo amor surge, né? E eu diria que tem a ver com o laço entre as pessoas e, inevitavelmente, tem a ver com o laço entre os analistas. Né? Eu sei que eu sou só, estou só na minha solitude, sou um espaço disparatado, esse é um termo do Lacan, no mundo, mas então que laço possível numa escola? Isso é fundamental. Né? Ou, que laço possível numa escola, numa instituição analítica? Que laço possível na formação entre os analistas? O Lacan funda a Escola Freudiana de Paris, você vê que ele mantém o nome do Freud. Né? Eu sou freudiano, vai dizer ele. Se vocês quiserem, vocês se digam lacanianos, eu sou freudiano. Sim. Depois ele vai falar que ele inaugura o campo lacaniano, que é o campo do gozo. Sim. Mas eu diria que está no Freud também. Sim, vou te pedir licença só para registrar um comentário aqui da Sandra Girardi, que ela está dizendo que lindo isso que você trouxe, que você falou, não se isole. Essa é uma dica, né? Aliás, estão aí vocês, né? Sim. Né? Estão em Blumenau,
né? Tem que ter um mínimo de membros, né? Tem que ter uma comissão de gestão mínima, tem que ter cartel acontecendo, né? Olha lá, nós vamos chegar nisso. Sim. Mas vocês estão não isolados porque vocês estão numa internacional dos fóruns. Vocês estão chamando pessoas de outros fóruns para falar aqui, né? Então tá aí, como não está isolado, um grande exemplo de não isolamento. Ele vai falar, aliás, é uma frase dele: fundo sozinho como sempre estive. A escola freudiana de Paris em 64, mas não sem alguns outros. Não precisam ser muitos, preciso de alguns, mas preciso de vocês aqui, ó. Nós precisamos trabalhar junto, noção de trabalho decidido, que ele vai, né? Essa noção, desejo decidido no final de uma análise, trabalho decidido, trabalhador decidido, vai dizer. Isso aqui eu já falei, vamos lá, né? Então aqui. Tem uma frase do Lacan, né? Eu falei da autorização, né? Quem autoriza é o analista naquele lugar. O analista só se autoriza por si mesmo. Ele vai falar assim: não sou eu que vou dizer se fulaninho é. Vira e mexe acontece nas análises, né? Tem alguém que está em análise aqui comigo, está fazendo formação analítica. Rodrigo, será que eu posso atender? Eu recebi um encaminhamento. Vocês acham que eu vou falar para a pessoa sim ou não? Nem a pau que eu vou falar isso. É uma questão dela. Agora, enquanto analista, opa, por que sim, por que não? O que você ouviu aqui? Aliás, para mim, e eu vejo para os analisantes também, a gente levar, quando a gente está atendendo alguém, levar não só para a supervisão, nossos conflitos, onde mobiliza a gente, mas para a nossa análise. Para mim foi fundamental. Aliás, eu entrei na minha análise, com o analista que eu terminei, eu vinha de 2 outras análises, por algo tinha me angustiado em relação ao amor, né? Numa separação de um relacionamento naquele momento, tinha tido algo de uma atuação minha lá numa cena, e algo de um atendimento. Eu fazia um acompanhamento terapêutico na época, né, de um psicótico, e algo aconteceu ali que me deixou muito angustiado, me levou para aquela análise também. Então, assim, e durante toda a minha análise, né, levar os atendimentos aonde... Eu lembro, eu errei 3 diagnósticos meio parecidos. Eu trabalhava na saúde pública na época. Eu falei, não é possível que eu errei. Na hora que eu errei o terceiro, eu falei, não é possível que eu errei esse terceiro diagnóstico. De novo, de uma maneira muito parecida. Isso aqui tem a ver com uma questão específica minha nas relações com as mulheres. Ponto. Tive que falar disso na minha análise durante muito tempo. Então, levar o que acontece nos atendimentos para análise também é muito legal, né? Mas não é o analista. Quem pode se autorizar nesse lugar de analista é só o analisante. Agora, o analista não vai dizer, o analista de data, então agora você se formou. Então agora você fez 4 anos de formação analítica, fez análise com um analista de data, então agora você é um analista. Não. Esse lugar é um lugar muito próprio, é uma autorização muito própria, que uma análise vai convocar, vai perguntar, vai questionar, mas que é um lugar de autorização muito próprio. E eu diria que hoje em dia ele é muito confundido, porque eu diria que tem muitos equívocos. Só está no início da formação e se autorizar é uma coisa meio complicada. Eu diria que hoje em dia, no Brasil, talvez, mais especificamente, com a disseminação da psicanálise de uma maneira muito, né, popularizada, tem algo preocupante para nós, mas que a gente está atento. Sim. Pessoal, mais um pouquinho aqui, tá? No ato de fundação, nesse texto, o Lacan valoriza o trabalho, o labor, né? Então, o trabalho, Nádia, essa noção de trabalho, né? Recordar, repetir, elaborar, né? Esse elaborar que se dá numa análise é labor, trabalho. Sim. No ato de fundação, o Lacan valoriza o trabalho do psicanalista, articulando ele ao cartel. Então, agora, pessoal, eu vou ler um trechinho, né? É um dos livros aqui que eu me baseio aqui, do nosso colega Antônio Quinet, A Estranheza da Psicanálise, uma edição antiga. O Quinet acabou de lançar A Escola de Lacan e seus Analistas, A Estranheza da Psicanálise. Ele inverteu o título, acabou de lançar pela editora dele, Atos de Divã. E eu vou ler um trecho aí que explica um pouco. É um trecho que tem um recorte do ato de fundação e que vai falar porque nesse texto é onde o Lacan traz o cartel como dispositivo de base da formação de um analista dentro de uma escola. Nesse início, em 64, ele tem o cartel, como isso que faz laço entre os analistas. Depois ele vai trazer o passe também, né? Mas, então, vou ler esse trecho aqui, página 62, nessa minha edição aqui do Quinet.
Nesse texto, Lacan valoriza o trabalho do psicanalista, articulando o objetivo da escola, abre aspas para o Lacan, organismo em que deve realizar-se um trabalho, que é o cartel, né, escola e o organismo de base, o cartel, que é indissociável de uma formação que deve ser oferecida pela escola. Ao que se espera dos membros, todo o trabalho será submetido à crítica e à supervisão. Ele está dizendo, com a supervisão, ele está dizendo o quê? De novo, não é isolado. Você não vai fazer um trabalho e não vai expor ele aos colegas. Proponho que o que se trabalhe e o que se produza seja exposto e compartilhado numa escola de psicanálise. Isso tem a ver com o produto de um cartel, pessoal. Para quem nunca fez cartel, né? Essa noção do que o final de um cartel traz um produto. No final de uma análise se produz algo. No final de um cartel também se produz. E o Lacan vai falar de um produto que vai se decantar no final de um cartel. 2. Ao critério mínimo de seleção dos membros, não tenho necessidade de uma lista numerosa. Né? Então, não preciso de... Fundo uma escola tão sozinho como sempre estive, mas não sem alguns outros. Mas não preciso de muitos. Não tenho necessidade, abre aspas para o Lacan no ato de fundação, não tenho necessidade de uma lista numerosa, mas de trabalhadores decididos. Tem a ver com desejos. 3. A própria questão do ensino e da transmissão da psicanálise. O ensino da psicanálise só pode ser transmitido de um sujeito ao outro, pelas vias de uma transferência de trabalho. Então, aqui, eu acabei de terminar um cartel, a gente terminou agora, quarta-feira retrasada. Eu, Maria Laura, Julieta de Batiste e Maria Cláudia Formigoni. Né? Era um cartel sobre transferência de trabalho, né? Onde o Lacan não tem a ver com a transferência que se dá com um grande outro. Não é o trabalho de transferência. Transferência de trabalho é o que se dá numa escola. E, por exemplo, uma das conclusões que a gente teve com esse cartel é que não existe transferência de trabalho com fulaninho. Isso é transferência. Transferência de trabalho, ela não tem predicado. Sim. Ela pode se dar. Por isso que eu já vou trazer uma coisa fundamental aqui, pessoal. O cartel tem que se dissolver no final. Sim. Tem uma tendência que eu diria que eu acompanho bastante, inclusive nos cartéis que eu participei, enquanto coordenador de cartéis, as pessoas se juntam durante, no máximo, 2 anos, tem uma tendência a querer, foi tão legal esse cartel, que eu vou querer fazer no próximo cartel de novo com os mesmos fulaninhos, ou pelo menos com o fulaninho que estava ali, que eu me dei melhor bem. Fenômenos de grupo, psicologia das massas. Sim. O Lacan vai falar, não, se dissolvam, se juntam com outros depois. Saem dessa questão de transferência no sentido a partir da imagem ideal, né? Transferência de trabalho é isso que pode ser com um, depois pode ser com outro, depois pode ser com outro. Tem a ver com o meu desejo, não interessa muito quem está lá. Sim. Quem são os fulaninhos. Não interessa muito os nomes próprios. Aliás, essa é uma questão, né? Porque existe quebra-pau em fórum e escola. Se preparem aí, pessoal. Ninguém, né? Nenhum fórum vai estar fora dessa. Fóruns de informação também, né? Acontece ali como vai formar, quem que está no lugar, quem que vai ser o diretor, papapá, né? Os fenômenos de grupo vão aparecer inevitavelmente. Agora, essa é uma indicação, né? O que está lá? Transferência de trabalho. Indico isso, a estranheza da psicanálise, Sim. do Quiné, indico a deformação do psicanalista do Dominique Fingerman e indico os textos do Lacan, obviamente, institucionais, a maioria está nos outros escritos, autos de fundação, mas indico também um compilado que a Estela Jimenez, que faleceu agora no começo da Covid, é um compilado que chama Cartel, o seu funcionamento e a escola, alguma coisa assim. Né? Tem vários artigos, e lá tem vários artigos sobre a questão da dissolução. A gente começou a ler os artigos desse livro, essencialmente, sobre dissolução. Aí, depois de 4 meses, a gente, então vamos fazer um cartel novo? Aí vamos. Né? Então, assim, para dizer assim, tudo isso que você falou é fundamental, Nádia. Mais um pouquinho, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer exatamente, talvez, um pouco isso que nós estamos falando aqui. Né? Talvez trazer um pouco essa ideia. Né? Vou ler mais um parágrafo só aqui. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou caminhar aqui, porque acho que o cartel se dá, pessoal. Vamos lá. Então, vou encerrar agora, só trazendo um pouco essas questões do cartel. Né? Porque depois, também, o Lacan vai trazer o passe. Como isso que faz escola. 3 anos depois
lá no famoso texto sobre a proposição, né? De 9 de outubro de 1967. Então, cartel e passe fazem escola. O cartel é esse responsável pelo estudo teórico, de alguma maneira, do tripé freudiano. E o passe, ele é responsável por essa pergunta que não pode se calar e ela não pode ser respondida no sentido de tapar o furo. Ela tem que ser respondida a cada vez. A cada um que queira falar sobre sua análise que chegou até o final e se direcionar o dispositivo do passe, né? Depois a gente pode falar disso, se quem não sabe, mas assim, é análise, né? O que é uma análise? O que é um analista que surge no final de uma análise? Então, cartel e passe tem tudo a ver com o tripé freudiano, né? E aí, eu queria falar só um pouquinho, né, sobre o produto, e aí eu encerro minha fala aqui hoje nesse ponto mesmo, e daí abro para discussão. Se vocês tiverem tempo, eu estou aqui, né? Separei o tempo aí até pelo menos 11 horas para estar com vocês, não sei como é que é, mas queria falar sobre esses três um pouquinho mais sobre a noção de... Então, vamos começar pela noção de mais um. Né? O Lacan fala de uma virada que o cartel vai trazer, que é do amor ao saber ao desejo de saber. Esse termo saber, que é diferente de verdade. Verdade é verdade sobre o real, sobre a não existência da relação sexual, sobre a divisão do sujeito. O saber é a construção que se dá numa análise quando o sujeito desloca seus significantes. O saber também é o deslocamento de significantes que se dá e como isso é elaborado num cartel, na leitura, na interlocução com os pares. Amor de transferência que, retificado nas entrevistas preliminares, pode virar um querer saber sobre o enigma do sintoma. Um desejo de saber sobre o sintoma. No cartel, a mesma coisa. Porque o amor de transferência e o amor ao saber, a partir disso, ele coloca alguém no lugar do que sabe. A pessoa pode achar que o Rodrigo sabe muito sobre mim, porque ele é muito bem indicado, porque eu acredito muito em alguém que falou, porque ele tem tantos títulos de sei lá o quê, nem é o meu caso, hein? Mas ela chega aqui em análise, não fala, ou fala pouco, ou fica esperando, e aí, e uma análise não acontece, não entra em análise. Para além de alguém encarnar o sujeito suposto saber na transferência, tem um outro amor, um outro desejo que tem que aparecer aí, que é uma outra vertente da transferência, que é um saber que existe um saber na minha fala. Para o Rodrigo me ajudar nessa história de eu saber algo sobre o enigma do meu sintoma, eu tenho que falar para ele. Tem um saber que está no meu inconsciente, que está na minha fala. Sem isso, transferência não acontece também. É uma outra vertente da transferência. O Rodrigo, ele tem o pau de chuva faz com que o Rodrigo saiba algo sobre o enigma do meu sintoma, porque, afinal de contas, eu trabalho com os Yanomamis, isso é uma questão fundamental na minha vida, bababá, bababá, bababá. Agora, eu tenho que falar com o Rodrigo. Tem algo que, no que eu falo, que o Rodrigo vai poder fazer alguma coisa com isso. O cartel, essa é uma indicação, pessoal, primeira coisa. Quando for procurar um mais um, então eu não sei como é que aconteceu aí, Nádia, um mais um, não é legal que ele seja alguém que, eu vou chamar alguém, eu vou chamar o fulano porque o fulano sabe de teoria dos discursos. Então eu vou querer estudar seminário 17, vou chamar o fulaninho que é expert em teoria do discurso. Não é interessante. É mais legal chamar alguém que queira saber. Sim. O mais um, ele é qualquer um no sentido, ele está num certo sentido, ele está na mesma que todo mundo ali no cartel. Ele é mais um só. Aí o mais um no sentido de mais umzinho ali. Aliás, essa é uma questão. Num cartel tem um tema que une todo mundo, transferência de trabalho. Me uniu a Julieta de Batiste, a Maria Cláudia e a Maria Laura. Só que cada um tem que formalizar a sua questão dentro de um cartel. Olha lá, né? A solitude também dentro do cartel. Não isolado. Porque a minha questão vai dialogar com a questão da Julieta, que vai dialogar com a questão da Macau, e por aí vai.
mas cada um está lá na sua. O mais um é interessante. Aliás, o mais um pode ser alguém que está lá também, que está lá no meio. De repente, o mais um não é alguém que, depois que as pessoas se juntaram em torno de um tema comum, vão lá chamar um quarto ou um quinto, né? 4 mais 1, 3 mais 1, 5 mais 1. Aliás, o Lacan fala que o número bom é 4 mais 1, não à toa, né? Porque é um número ímpar. Agora, fazer parzinho, né? Fenômenos de grupo, né? Parzinho, a tendência é fazer parzinho. Dá número ímpar, já tem que se virar com não faz par, né? Aliás, números pares, números ímpares, números pares. Par é o que faz par, né? Um mais um, putz, a Maria Laura está muito interessada. Olha como... Meu, só de ouvir a Maria Laura falando sobre... Ela indo atrás, indo estudar sobre a transferência de trabalho, já me dá vontade de querer saber sobre transferência de trabalho. Né? O desejo do outro mobiliza o meu desejo. Sim. Tem gente que fala, né? O discurso do mais um não é o discurso do mestre, o discurso universitário, do mestre moderno ou do mestre antigo. É o discurso da histérica. Né? Os textos falam sobre isso, o Lacan fala sobre isso, o Miller fala sobre isso. Né? O Miller vai até usar um termo, olha lá, um trabalho de elaboração provocada, né? O labor. O mais um é esse que provoca labor no outro, de alguma forma. Está atento aos fenômenos de grupo dentro do cartel. Às vezes, o mais um pode dissolver um cartel, que está tendo muito... Porque quebra-pau em cartel também é muito comum. E, às vezes, o mais um ele percebe que fica inviável. E, às vezes, ele dissolve o cartel. Ele tem esse poder, entre aspas. Né? A ele cabe... Lógico, vai conversar, vai trazer isso para dentro do grupo, mas a ele cabe a declaração e a dissolução de um cartel. O mais um é esse que ele não é ele é mais um, porque ele também tem a questão dele, ele também é mobilizado pelo desejo de saber. O discurso dele não é de quem sabe, é o discurso histérico de quem quer saber sobre o tema. Sim. Mas ele não é um qualquer, porque ele tem uma função de alguém que está atento aos fenômenos de grupo, de alguém que provoca mais, né, está mais atento a essa questão do provocar, de mobilizar. Por exemplo, eu fazia parte de um outro cartel, desse também fui mais um, que assim, putz, se começou, uma pessoa falta. No começo, se algum faltava no encontro, ninguém podia estar. A gente desmarcava os encontros. Daí, Interessante. Daí, de repente, assim, não, então vai. Se um não tiver, até dá para ir, mas com dois, não. Mas se um não tiver, até dá. Só que daí começou a circular. Um dia faltava um, no outro dia faltava outro. Começou a ter uma circulação quase que automática. Cada um tirava uma folga uma vez por mês. Daí eu comecei a falar assim, não, isso aqui tá errado. Daí eu falei assim, daí tem uma hora que comecei a ver essa circulação. Daí eu falei assim, não vai ter encontro hoje. É só um que não está faltando, não vai ter. E daí a gente parou. E depois retomamos, ficamos um tempo ali. Respirou, teve novo ânimo ali. Sim. Agora, para a gente terminar, pessoal, o produto. O produto eu acho essencial. O produto é algo que vai... A gente tem um grupo menor, o mais um também é responsável pelo produto no final, eu diria. Né? Uhum. Então, é bom quando... Um cartel pode terminar até 2 anos, ele não precisa durar 2 anos. Uhum. Um cartel pode durar um dia. Pode durar um dia. Né? Lógico que eu estou extrapolando, é raro, mas já aconteceu. O Lacan ele tem uma preocupação que não seja muito extenso, então ele bota um teto. Ele pode durar meses. Esse nosso agora que eu fiz com a Julieta, a gente achou que ele durou um ano e 4 meses. Chegou uma hora que a gente, acho que terminou. As meninas, eu lembro que foi engraçado, porque as meninas trouxeram, puta, eu estava conversando aqui, a mais um falou, tá pensando em... Eu falei assim, puta, eu estava pensando essa semana, que o nosso cartel, acho que agora eu já tenho o meu produto na cabeça. Olha lá, um índice, né? Aliás, eu diria que um cartel pode ter mais de um produto. Ele pode ter produto no decorrer dele. Agora, pelo menos um produto depois do seu final. Tem gente que fala, existe cartel sem produto? Dá para dizer que aconteceu um cartel ali se não teve produto? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Não tenho nem resposta para ela. Agora, aquelas pessoas no cartel, né? Você vê de novo a história, né? Não preciso de muitos, preciso de alguns. O cartel é uma proposta de alguns. Mais que 5 mais 1, não. 3, 4, que seria o melhor.
ou 5 mais 1. Mais do que isso, não. Algo se decanta, né? Aquilo tinha uma pergunta. Aliás, a pergunta de cartel pode mudar, pessoal. Pode começar com uma pergunta. Sim. No final, o meu produto vai falar sobre outra coisa. Tal como o sujeito que entra numa análise com seu sintoma, que tem uma gramática, né? Isso é interessante no início de uma análise, né? Que o analista ajude a delimitar a queixa e o sujeito tem uma gramática reduzida do seu sintoma na entrada em análise. Ah, então é isso que eu vim fazer aqui na minha análise. Vai ter uma gramática reduzida. Pum. Aí o convite em análise. Porque está rolando transferência, porque tinha um diagnóstico feito e a função sintomal também ali se delimitou. Sintoma. Agora, no final de uma análise, o sintoma é só a pontinha do novelo de lã, que é o inconsciente. Uhum. E a gente vai puxando essa pontinha e conforme a gente vai desenrolando esse fio de lã, que está todo emaranhado lá, que é o nosso inconsciente, isso é o atravessamento da fantasia, né? É desembaralhar toda essa história da posição fantasmática do sujeito frente ao outro, né? Vai desenrolando tudo aquilo que está emaranhado, condensado, né? O sintoma é por onde eu escolho puxar esse fiozinho. Lógico, esse fiozinho não está em qualquer lugar. Ele pode estar num lugarzinho aqui, pode estar no outro ali. O sintoma de entrada não é qualquer coisa. Agora, no final, uma análise também não vira a dissolução do sintoma. Ela mira na mosca e acerta o cavalo. Uma análise. O sujeito mira o sintoma. O sujeito quer se desfazer do sintoma. Analista, me ajuda. Me desenroscar do meu sintoma. Que eu repito isso aqui, né? Eu sei que eu sou o que está... Sou piloto desse barco aí. O barco afunda sempre no mesmo lugar. Eu sei que eu sou marinheiro. Aí eu que estou com, né, com o negócio na mão aqui, com o leme na mão. Mas o analista sabe que o sintoma, ele não vai querer, ele não está lá. Ele está lá mirando a fantasia. Ele pega o sintoma para atravessar a fantasia do cara. Agora, que uma análise no seu final tem efeito sobre o sintoma, isso tem. Uhum. Mira na mosca, acerta no cavalo. Porque ao atravessar a fantasia, algo cai do sintoma do sujeito. Por isso, sintoma com TH e identificação ao sintoma no final de uma análise. Mas por que estou falando tudo isso? Porque o sintoma, eu diria que é a pergunta da análise, que eu estou fazendo uma correlação com a pergunta individual de cada um no cartel. É o seu sintoma, é o seu desejo de querer saber sobre o sintoma numa análise e tem um desejo de querer... Você acha que é à toa querer saber sobre transferência de trabalho? Isso tem a ver com uma vivência minha específica no fórum. Acho que foi à toa eu querer saber sobre teoria dos discursos. Isso tem a ver com uma vivência específica na minha vida. Essa pulsão epistemofílica, né, que o Freud vai falar, né? A criancinha que começa a querer saber os porquês, né? Inclusive o porquê da relação, né? De onde que eu vim, papai? Por que menino tem pipi e menina não tem? Né? O querer saber está lá, né? Ligado à sexualidade, ligado ao inconsciente. Está lá na pergunta de cartel. Uhum. E o produto é o que vai trazer algo ali. E é muito comum, pessoal, aí eu vou trazer para encerrar minha fala, então eu vou trazer algo assim, né? É muito comum. O cartel foi muito feliz até a hora do produto. A inibição pelo escrito. Né? Muitas pessoas, pelo menos eu recolho isso, se inibem na hora de escrever. Muitas pessoas. O mais um, ter esse cuidado, inclusive, se está chegando perto dos 2 anos, ninguém tem produto ainda, eu diria para o mais um encerrar antes as atividades, se está perto dos 2 anos, para cuidar, ajudar, inclusive, as pessoas que estão em dificuldade com a escrita. Uhum. Sim. Porque o produto é essencial, porque o produto ele pode ser compartilhado só depois entre os cartelizantes, mas eu diria que é interessante que esse produto seja compartilhado no contexto maior de um fórum e de uma escola. Né? Então, por exemplo, jornada de encerramento do Fórum São Paulo. Aqui a gente pensou, vai fazer a jornada de encerramento junto com a jornada de cartéis? Uma época fez separado. Produtos de cartéis era no meio do ano. Depois, quando eu estive na comissão de gestão, a gente juntou a comissão de cartéis junto com a jornada de cartéis junto com a jornada de encerramento. Porque a gente achou que, né, os produtos de cartéis tinham que ser compartilhados também com mais gente na jornada de encerramento. Né? Porque o produto, ele é compartilhado, ele faz escola, olha lá. Né? Ele faz laço. Puta, olha o que o cara escreveu, meu. Puta, que loucura. Só, fulano, por que você escreveu assim? O que você... Fala mais da tua pesquisa. Puta, você não quer falar lá na nossa rede de pesquisa? Porque esse tema tem tudo a ver com psicanálise, educação e cultura. Bababá, bababá, bababá. Vai para a revista. Né? A gente tem uma revista aqui no Fórum São Paulo que se chama Livro Zero. Vai para Estilos, o produto de cartel. Quando eu estava como coordenador da comissão de cartéis,
a gente estava lá no encontro de Aracaju, né, na Assembleia, de repente a gente descobriu que a EPFCL Brasil tinha mais de 100 cartéis declarados naquele momento. Nossa, quanta coisa. Daí o Quiné chegou e falou assim, vamos fazer uma revista? Já tinha até nome, Gonzo, né, que é dobradiça. É uma revista só para os produtos de cartéis? Não, mas a gente já tem a estilos. Não, mas a gente já tem... Ou seja, esses produtos de cartéis têm que ser compartilhados. Isso faz escola. Né? Então, essa noção de produto, eu deixo vocês com essa também. Encerro minha fala aqui. E, né, estamos aí dispostos. Estou aqui para a gente conversar mais. Se vocês quiserem perguntar, falar. Né? Sempre assim, putz, eu teria mais um encontro desse no mínimo inteiro aí para falar com vocês. Mas já falei bastante aqui. Maravilha! Ok. Eu quero convidar a todos aí a se inscreverem no nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, onde ficam registradas as transmissões, tá? Se vocês quiserem conhecer, tem trabalhos ali riquíssimos. Agradeço a presença de todos aqui, em especial a nossa colega Tatiane, que nos presenteou aí com esse convite, com a tua presença. Muito obrigada a você, Rodrigo, pelo teu tempo, por todo esse conhecimento que você trouxe aqui para nós, gentilmente, tá? Muitíssimo obrigada, e que possamos aí, né, partilhar aí em outros momentos também, com essa agora, digamos assim, isso que não substitui a vida, mas que veio para agregar e para somar, e como você falou, que por esse movimento aí, por essa experiência que nós tivemos aí agora, adultos também, como está acontecendo hoje. Prazer, assim, prazer é meu, na verdade, e parabéns, eu que também agradeço muito, assim, e parabenizo, assim, né, dá para ver um fórum que tá vivo aí, né, tá acontecendo, tá se formando numa vivacidade, tal como eu entendo que deve ser o laço entre as pessoas, entre os analistas numa escola, e entre os fóruns, e não só intra-fórum, mas entre os fóruns também, né? Sim. E a Verônica, pessoas de vários fóruns, a gente se encontrando também em eventos diversos agora com o mundo online também, né? Que ótimo, que bom. Ok, nós sentimos, assim, esse vigor, né, no dia a dia, no trabalho, no compromisso aqui com todos os pares, mas nos sentimos também revigorados ainda mais com a tua fala e com a tua transmissão. Obrigado, Nádia. Até a próxima, tchau, Rodrigo. tchau, pessoal. Até uma próxima. Em breve. Até uma próxima. Tchau.